Fala pessoal, mais uma vez com vocês, trazendo sempre um tema ligado ao metal e as suas inúmeras vertentes. Você está no canal Cultura Metal e o meu nome é José Antunes Júnior. E se porventura você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva no canal, curta os vídeos e comente à vontade. Também deixe o seu apoio no Instagram. E hoje eu vou apresentar algumas vocalistas do rock e do metal em geral. Na verdade, ainda se surpreende alguns fãs de rock estranharem o fato do rock ser cantado por uma mulher, o que gera um certo desconforto e não passa de um preconceito, porque as mulheres sempre estiveram presentes no rock. Por exemplo, a primeira mulher que cantou um rock and roll seria, por exemplo, a irmã Sister Rosetta Tharpe, que era uma americana negra que tinha uma banda de apoio e ela saía tocando rock com a sua guitarra. Então, isso na década de 50, meus amigos. Então, há muito tempo as mulheres sempre estiveram cantando rock. Por exemplo, aqui no nosso querido país, Celi Campelo foi a primeira cantora nacional a participar da rádio cantando rock. Então as mulheres sempre estiveram presentes no rock. Porém, sendo que o rock às vezes ainda é considerado um gênero musical eminentemente masculino, muita gente ainda tem um certo preconceito com as vocalistas, o que é lamentável. Eu vou apresentar para vocês algumas vocalistas de inúmeros estilos diferentes, mas que sempre tiveram vozes belíssimas, e eu vou apresentar um trabalho de cada vocalista desta que eu vou apresentar. Não irei fazer um histórico a respeito das vocalistas que eu vou apresentar. Eu vou apenas citar o nome, colocar algumas informações básicas e uma obra importante realizada por essa vocalista. E a primeira vocalista, essa aí é estupenda, Janis Joplin, exatamente. E a Janis Joplin, ela se destacou no rock e no blues justamente por ter uma voz super afinada e um alcance vocal, um agudo extraordinário. E o primeiro álbum da Janis Joplin, o álbum que eu vou demonstrar da carreira dela, que é importantíssimo, é esse aqui. É o Pure, da Janis Joplin. Para vocês terem ideia, aqui tem clássicos absolutos. Move Over, que é um blues rock com muito swing. Tem Cry Baby, que começa com um dedilhado da guitarra, e logo que a Janis Joplin começa a cantar, ela já atinge um agudo extraordinário. Tem Me and Bob McGee e também tem Mercedes-Benz. Então, Janis Joplin é a primeira grande vocalista com a obra Pure, que eu acho que você deve escutar. Vamos ouvir um pouquinho. Saindo um pouco do blues rock e caindo no rock progressivo, existe uma banda chamada Renaissance. E essa banda, ela misturava rock progressivo, um pouco de folk rock, sempre com a incursão de grandes linhas de piano, não é teclado, era piano mesmo. E o Renaissance tem uma excelente vocalista chamada Annie Haslam, e ela tem uma voz suave, doce, muito bem impostada, que junto com a musicalidade do Renaissance trazia um som extraordinário. O álbum que eu queria mostrar do Renaissance é esse aqui, Ashes Are Burning, que é um clássico absoluto do rock progressivo. Vamos ouvir um pouco da Annie Haslam no Renaissance. Uma outra grande vocalista, agora já cantando na nossa área, que é o metal, o hard rock, o heavy metal, eu tenho que destacar a Doro Pesch.
Mas eu não vou destacar ela na carreira solo dela, eu vou destacar ela com o Warlock, que ela fez um álbum maravilhoso, vários álbuns maravilhosos do Warlock, né? E eu vou destacar isso aqui, o Burning the Witches. Burn the Witches, com a querida Doro Pesch. E vocês podem notar que a Doro já tem um vocal totalmente diferente. O vocal da Doro Pesch é um vocal bem mais rock and roll. Ela tem uma presença de palco mais forte, o que diferencia. Ela não tem muita técnica. Obviamente ela tem a técnica para não desafinar tal, mas ela não tem aquele alcance de voz extraordinário. Mas a presença de palco e o vocal cheio de energia, com muito punch dela, destaca na obra dela. Então vamos ouvir um pouco da Doro Pesch no Warlock. Uma outra grande banda que fazia um hard rock muito bem tocado é essa banda aqui, o Backlash. E o Backlash é uma banda de Nova York que era centrada na vocalista Marian Scandifield. E a Marian Scandifield, assim como a Doro, ela tinha aquele vocal mais rock and roll, mais puxado por rock, ele não tinha aquela técnica que tinha aquele agudo com muito alcance, mas ela canta de forma extraordinária, com muita raça, com muita emotividade. E eu adoro o som que ela fez com o Backlash. Vamos ouvir um pouquinho. Essa vocalista agora, ela é extraordinária. E desde o primeiro momento que eu a vi cantar, eu fiquei impressionado. Não só pela voz dela, que é uma voz muito doce e ao mesmo tempo tem um alcance extraordinário, bem como a beleza dessa vocalista. E a banda, assim que ela entrou na banda, essa banda assim, é centrada exatamente na performance vocal dela. Obviamente os outros músicos fazem um excelente trabalho, mas como falar de Épica e não falar de Simone Simons? Eu gostaria de mostrar esse álbum do Épica, o The Phantom Agony, do Épica, cara. E a Simone Simons neste álbum aqui, não sei se foi o primeiro álbum ou um dos primeiros álbuns do Épica. Depois vocês me falem aqui nos comentários. O importante, o que vale a pena ressaltar, é que a performance dela é maravilhosa. Ela canta com um encanto espetacular. E ela faz um trabalho maravilhoso no Épica, cara. E esse aqui, eles lançaram também um DVD, cara, que tem algumas músicas acústicas, que é só o violão, com o violoncelo, do qual aí você pode ver a grandiosidade da voz dela, que em meio aos instrumentos, que tem uma sonoridade mais leve, se destaca de forma maravilhosa. Então, eu gostaria de mostrar uma música para vocês, Simone Simons no Épica. Bem, nós falamos da Janis Joplin, e tem uma banda moderna que a vocalista, eu pelo menos tive essa impressão, ela tem a mesma impostação, a mesma tonalidade da Janis Joplin. Obviamente ela não tem aquele alcance da Janis Joplin e nem mesmo aquela verve interpretativa da Janis Joplin. Mas a Ernie Larson, vocalista dessa banda aqui do Blues Pills, ela sem dúvida alguma ouviu muito Janis Joplin, tem uma forte influência da Janis Joplin na sua vocalização. Então uma outra grande vocalista no meio rock metal que eu destaco. Vamos ouvir um pouco da Ernie Larson com Blues Pills. Bom, seguindo aí, eu vou falar de uma excelente cantora também. Ela tem uma certa forte presença de palco e ela também tem um alcance vocal extraordinário. Muita gente, pelo fato dela hoje ser atual vocalista do Nightwish,
que a Floor Jansen esquece de outros trabalhos maravilhosos que ela fez. Graças a Deus o Nightwish colocou a Floor Jansen, já que não podia ter a Tarja Turunen novamente, né? Tirou aquela vocalista que, me perdoem, mas eu acho que ela era uma cantora de karaokê, que aquela Net, cara, não tinha como continuar na banda. Esses dias eu vi um show em DVD do Nightwish, uma apresentação no Festival de Montreux, e cara, ela é muito fraquinha, tal da Net. Graças a Deus eles colocaram uma excelente vocalista, que é a Floor Jansen. Mas a Floor Jansen tinha dois outros trabalhos. Uma banda que ela tinha, que era o Revamp, e o querido After Forever. E eu conheci a Floor Jansen pelo After Forever. E esse álbum aqui, cara, que é o Deceiver, eu ouvi demais no meu sonho. Esse álbum aqui é um álbum de 2001, exatamente 2001. E a Floor Jansen aqui, cara, ela brilha demais da conta, uma excelente vocalista, linda também. Vamos ouvir um pouco da Floor Jansen no After Forever. Bem, falei da Floor Jansen, tem que falar obrigatoriamente da Tarja Turunen, porque o que ela fez com o Nightwish, no início do Nightwish, cara, foi simplesmente espetacular. Eu acho que de todas as vocalistas da época, a que tinha uma maior influência de música clássica e uma performance intimamente ligada com a música clássica, é a Tarja Turunen. E daí vieram outros, um calhamaço de vocalistas tentando emular essa excepcional vocalista. Eu acho, inclusive, que o Nightwish só é o Nightwish hoje porque teve a Tarja Turunen naquela época. O trabalho dela, que eu acho mais excepcional no Nightwish, é o álbum Wishmaster. E vamos ouvir então um pouco da Tarja Turunen no Wishmaster. Bom, e fechando esse vídeo, uma outra excelente vocalista, que é a Sharon Den Aldel. E ela é simplesmente a vocalista do Within Temptation. Excelente vocalista, também tem uma voz muito doce, ela sabe colocar muito bem a sua voz na sonoridade do Within Temptation. O Within Temptation mudou o som, eles começaram com o Symphony Metal, depois até flertaram muito com o pop, mas o trabalho que ela fez no álbum do Within Temptation, Mother Earth, é maravilhoso. Vamos ouvir um pouco. Bem, pessoal, é isso aí. Essas foram algumas das grandes vocalistas do rock e do metal. E eu mostrei um pouco de obras significativas que elas fizeram. De coração, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like aqui. Se você acha que eu esqueci de citar alguma outra vocalista, comente aqui embaixo. Obrigado aos novos e velhos inscritos do canal. Este é o canal de metal para fãs de metal. Valeu!